conversando bastante com o Viário ontem na live que nós fizemos juntos de noite. Eu acho que Silas Malafaia é um problemão para a democracia. Silas Malafaia é uma representação... Parece que eu estou misturando as coisas, mas eu não estou. Daquilo que a Luana Piovani falou numa entrevista para o jornal o Globo. Esse aspecto repugnante que infelizmente existe no meio evangélico no Brasil. O meu vídeo mais visto no Meteoro Brasil, com 630 mil visualizações, eu não fiz ainda milhões de visualizações, né, gente? Mas 630 mil visualizações foi um react à crítica que o Viário fez ao documentário da Petra Costa, também ao documentário do ICL, e colocando o real problema que o Malafaia precisa ser desmascarado enquanto religioso. Não basta apenas a gente dizer que o Malafaia é nefasto, tem que dizer no que exatamente ele é nefasto. E eu estava conversando com o Viário ontem que ele não é exatamente a liderança evangélica mais relevante, mas é engraçado o tamanho do dano que ele provoca no cenário nacional, né, gente? O Silas Malafaia, agora réu, ele virou uma pessoa que provoca os piores sentimentos. O Malafaia tentou ser, por algum período, é uma dedução que eu e o Viário fizemos, mas ele tentou ser, por um período, uma espécie de Olavo de Carvalho. Ele tentou ser uma espécie de Olavo de Carvalho. O Malafaia não dá para dizer que ele é um cara totalmente inocente. O Malafaia tentou ser alguma coisa a mais do que a gente está enxergando nesses últimos tempos, tá? E agora ele foi tornado réu. Vamos começar o nosso dia de hoje, gente? 3 minutos agora. Se vocês puderem ajudar já para a gente bater as nossas metas financeiras, virem membros do canal. Eu sei que é final de mês, tá mais difícil para todo mundo, mas nos ajudem que é muito importante. Bárbara Richard, beijo, querida. Buenos, momentos raros para acompanhar o seu editorial, Pedro. Obrigado, minha querida. Obrigado a todos. Desculpe submeter vocês de manhã a isso, mas nós temos que falar sobre Silas Malafaia. Vamos lá, meus caros. Hoje, terça-feira, 28 de abril, eu me tornei réu por injúria contra o general Tomás Paiva no Supremo Tribunal Federal. Isso é uma vergonha. Isso é um absurdo. Eu não tenho foro no Supremo Tribunal. Não, isso não é absurdo. O senhor instigou ataques contra a Suprema Corte. O senhor, se não queria entrar nos inquéritos de investigação do Supremo Tribunal Federal, o senhor que calasse a sua boca. O senhor que calasse a sua boca. O senhor se meteu a chamar o ministro Alexandre de Moraes de criminoso. Bem feito ao senhor. Bem feito ao senhor. Federal, o artigo 102 da Constituição diz eu tenho direito ao duplo grau de jurisdição. Passar pelas várias instâncias. É um absurdo. Não, não é. O ditador da toga se utiliza do inquérito das fake news, que está aberto há 7 anos, para promover perseguição política. Esse inquérito é imoral, ilegal, porque não tem a participação do Ministério Público. Ele persegue quem ele bem entende. Agora, vamos aos fatos, para você ver o conluio entre o procurador-geral e ele. O procurador faltou com a verdade. Paulo Gonet tinha que fazer mais coisas. Mais coisas. Já pode rir, Deus não atua no Supremo Tribunal Federal? Pois é, chamou o Xandão de canalha, vai negar agora, hein, Malafaia? Vai chorar, Malafaia? Vai chorar, Silas Malafaia? Vai chorar? Chora na cama que é o lugar mais quente. Olha o que ele diz no documento. Eu injuriei o general de exército Tomás Paiva. Imputei falsamente fato definido como crime ao general Tomás Paiva. Eu não cito o nome do general. Eu falo de maneira genérica num contexto político, numa manifestação pública, onde eu chamei os generais de 4 estrelas de frouxos, covardes e omissos pela questão da prisão ilegal de Braga Neto. Isso não é crime. Ives Gandra, o maior jurista do país, diz isso é liberdade de expressão. É a mesma coisa. Ives Gandra não é o maior jurista do país, Silas Malafaia. O maior jurista do país chama-se Lênin Streck. Seu imbecil!
Você dizer, esses pastores frouxos, omissos e covardes, é genérico. Esses deputados federais e senadores, cambada de frouxos, omissos e covardes, isso é genérico. Eu não cito o general, eu não cito o nome dele. Aí... Chora. Chora. Carmen Lúcia e Zanin não concordaram. Tá cometendo mais crimes nesse vídeo, exato. Vai mexendo com o militar. Vai mexendo com o Supremo Tribunal Federal. Mexe mais. Toma mais uma condenação, Malafaia. Malafaia é o maior exemplo de como os evangélicos estão acabados no Brasil. Que é uma religião bonita. É bonito você ter a sua própria religião, você professar na sua fé, você ter o seu Deus. Falo isso do meu lugar, inclusive, de pessoa agnóstica. Eu não sei se Deus existe. Não sei se Deus existe. Bonito você ter uma religião, bonito você ter uma fé. Horrível é isso aqui. Malafaia é nojento. É asqueroso. Ele depõe contra os crentes no Brasil. Chora na cama que é lugar mais quente. Aliás, olha quem curtiu o post. O Nicolas. O Nicolas está no chororô com Malafaia. O grupo do Nicolas Ferreira, que foi aloprado inclusive pela Ana Paula Renault. Falei que a Ana Paula Renault não nos decepcionaria. Mandando brasa daquele desgraçado. Vamos lá. Tiveram dignidade, não concordaram. Flávio Dino e o Alexandre de Moraes concordaram com a calúnia e injúria. Quer dizer, pergunta aos dois. Eu caluniei quem, se eu não cito o nome? Não individualizo o nome de pessoas. A Carmen Lúcia e o Zanin tiveram dignidade, mas erraram por concordar com a injúria. Agora, olha o jogo sujo do procurador para me colocar nesse inquérito ilegal e imoral de fake news. Olha o que ele diz no documento. Em razão da estreita conexão entre as condutas denunciadas e aquelas investigadas no âmbito do inquérito 4781 fake news e 4874 milícias digitais. Eu pergunto, o que tem a ver a liberdade de expressão numa manifestação pública com inquérito de fake news? Nenhuma! Pura perseguição política do ditador da toga Alexandre de Moraes. Agora, olha uma coisa grave. Agora, você não pode criticar generais. Qual é o crime? Nenhum. Isso é uma vergonha de pura perseguição política. Depois, ministros do STF reclamam da pancada, né, do tipo de crítica que é feita. O Supremo Tribunal Federal se tornou em Supremo Tribunal Político e Supremo Tribunal da Injustiça. Agora eu quero dizer uma coisa. Alexandre de Moraes, você não tem moral para julgar ninguém. Você tem que se afastar e tomar um impeachment. A denúncia é grave dos milhões que tua mulher recebeu de um corrupto para comprar tua influência. A mulher do ministro Alexandre não recebeu milhões de um corrupto. A mulher do ministro Alexandre era a advogada do Banco Master. O que não é uma atividade legítima. Você pode não gostar, eu não gosto. Eu não gosto. Mas não é crime. Mas não é crime. Tá? Eu vou passar essa merda 2 vezes para deixar registrado aqui na live. Espero que o ministro Alexandre de Moraes, espero que o senhor Paulo Gonet vejam esse vídeo desse senhor cometendo novos crimes. Eu espero que tenha um processo do ministro Alexandre. Eu espero que tenha o processo do ministro Alexandre contra o Malafaia. Tá? Eu vou fazer um vídeo e vou botar para arrombar. Vai você sair arrombado, seu desgraçado. O pessoal fala assim, não, você está fazendo propaganda dos bolsonaristas. Não tô, não. Estamos falando hoje de um réu. Estamos falando da pior figura pública do meio evangélico hoje em dia. Esse cara é nojento. O Edir Macedo, porque eu tenho zilhões de críticas, consegue ter mais dignidade do que esse desgraçado. Consegue ter mais dignidade do que esse desgraçado. A gente vai passar 2 vezes esse vídeo. Eu quero que isso fique gravado. E que o Alexandre processe ele. Ele falou que a Viviane Barça é criminosa. Ele falou que a Viviane Barça é criminosa. Não estou defendendo a Viviane Barça, a questão não é essa. É criminosa? Então prova.
Então prova. Se o Alexandre se processar, terá que se declarar suspeito, por isso não fará nada enquanto não julgar a ação. Claro. Claro, não. Eu sei do trâmite. O Visão Caleidoscópica, que é o Paulo Ricardo Paes, é advogado, tá? É de formação. Então, claro, o ministro Alexandre vai fazer a coisa no devido processo legal. Mas é o seguinte, é que processar esse cara, gente. Sabe, a gente tem que parar com esse negócio. Ai, não, mas o Supremo, não sei o quê, que cai naquele discurso lavajatista fajuto pra caramba. Temos que falar dos ministros do Supremo, temos que falar dos ataques em série. Eu não acho que o Alexandre de Moraes é um coitado, não. Ganharam muito, a esposa dele ganhou muito bem para defender o Master. Agora, o Malafaia tem que provar o que ele tá falando. Ou vivemos na era do se colar, colou? Porque é o que esse cara quer fazer. Falando que o Ives Gandra Martins é o maior jurista. Tá bom. Você não tem moral para falar de ninguém, nem para julgar ninguém. E tem mais uma que eu vou dizer. Senhores, vou falar da minha fé. Pode rir e debochar. Eu vou. Alexandre de Moraes e os seus amigos, se preparem. Vem justiça e juízo de Deus sobre vocês, em nome de Jesus, sobre toda essa injustiça que vocês têm cometido. E vai vir sobre vocês e a geração de vocês. Tenho dito em nome de Jesus, aguardem. Deus tenha misericórdia do Brasil, nos livre desses homens maus. Abençoe você e sua família. Eu vou passar de novo esse vídeo, porque eu quero que fique registrado o que esse senhor falou. Tá? Eu quero que fique registrado o que esse senhor falou. Não é perseguição política não, doutor. Mas hoje, terça-feira, 28 de abril, eu me tornei réu por injúria contra o general Tomás Paiva no Supremo Tribunal Federal. Isso é uma vergonha. Isso é um absurdo. Eu não tenho foro no Supremo Tribunal Federal. O artigo 102 da Constituição diz quem tem. Eu tenho direito ao duplo grau de jurisdição. Passar pelas várias instâncias. É um absurdo. O ditador da toga se utiliza do inquérito das fake news, que está aberto há 7 anos, para promover perseguição política. Esse inquérito é imoral, ilegal, porque não tem a participação do Ministério Público. Ele persegue quem ele bem entende. Agora, vamos aos fatos, para você ver o conluio entre o procurador-geral e ele. O procurador faltou com a verdade. Olha o que ele diz no documento. Eu injuriei o general de exército Tomás Paiva. Imputei falsamente fato definido como crime ao general Tomás Paiva. Eu não cito o nome do general. Eu falo de maneira genérica num contexto político, numa manifestação pública, onde eu chamei os generais de 4 estrelas de frouxos, covardes e omissos pela questão da prisão ilegal de Braga Neto. Isso não é crime. Ives Gandra, o maior jurista do país, diz isso é liberdade de expressão. É a mesma coisa que você dizer. Esses pastores frouxos, omissos e covardes, é genérico. Esses deputados federais e senadores, cambada de frouxos, omissos e covardes, isso é genérico. Eu não cito o general, eu não cito o nome dele. Aí, Carmen Lúcia e Zanin não concordaram com a calúnia, tiveram dignidade, não concordaram. Flávio Dino e o Alexandre de Moraes concordaram com a calúnia e injúria. Quer dizer, pergunta aos dois, eu caluniei quem se eu não cito o nome? Não individualizo o nome de pessoas. A Carmen Lúcia e o Zanin tiveram a dignidade, mas erraram por concordar com a injúria. Agora, olha o jogo sujo do procurador para me colocar nesse inquérito ilegal e imoral de fake news. Olha o que ele diz no documento. Em razão da estreita conexão entre as condutas denunciadas e aquelas investigadas no âmbito do inquérito 4781 fake news e 4874 milícias digitais. Eu pergunto, o que tem a ver a liberdade de expressão numa manifestação pública com inquérito de fake news? Nenhuma! Pura perseguição política do ditador da toga Alexandre de Moraes. Agora, olha uma coisa grave. Agora, você não pode criticar generais. Qual é o crime? Nenhum. Isso é uma vergonha de pura perseguição política. Depois, ministros do STF reclamam da pancada, né, do tipo de crítica que é feita. O Supremo Tribunal Federal se tornou em Supremo Tribunal Político e Supremo Tribunal da Injustiça. Agora eu quero dizer uma coisa. Alexandre de Moraes, você não tem moral para julgar ninguém. Você tem que ser afastado e tomar um impeachment.
A denúncia é grave dos milhões que tua mulher recebeu de um corrupto para comprar tua influência. Você não tem moral para falar de ninguém, nem para julgar ninguém. E tem mais uma que eu vou dizer. Senhores, vou falar da minha fé. Pode rir e debochar. Alexandre de Moraes e os seus amigos, se preparem. Vem justiça e juízo de Deus sobre vocês, em nome de Jesus, sobre toda essa injustiça que vocês têm cometido. E vai vir sobre vocês e a geração de vocês. Tenho dito em nome de Jesus, aguardem. Deus tenha misericórdia do Brasil, nos livre desses homens maus. Abençoe você e sua família. É isso, gente. Silas Malafaia está fazendo esse chilique. A gente não pode esquecer que isso está acontecendo num contexto de ataque ao Supremo Tribunal Federal, e a Daniela Lima e o Reinaldo Azevedo estão dando conta que a indicação do Jorge Messias vai ser turbulenta, tá, gente? A sabatina está marcada para hoje e a gente não sabe o que vai acontecer. Vamos ver o comentário do Reinaldo na Band News e aí eu finalizo aqui o meu editorial, lembrando que nós somos contra os ataques em série à Suprema Corte, agradecendo as mais de 100 pessoas que nos acompanham nesta manhã. Isso muito me orgulha aqui na Folha TV. Vamos lá. Meus caros, Jorge Messias, advogado-geral da União, será submetido hoje a uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, indicado que foi pelo presidente Lula para a vaga que está aberta no Supremo. Pela primeira vez, desde que o tribunal existe, não se sabe se o nome será aprovado ou não, né? E nunca houve uma rejeição, a não ser, em 1894, 5 nomeações ali feitas pelo ditador Floriano Peixoto foram recusadas pelo Senado. Um deles até tomou posse por 10 meses, o Barata Ribeiro. Mas aí o Floriano tinha seu modo de fazer as coisas, né? Ele nomeou o Barata Ribeiro, que era um médico, nomeou 2 generais, um deles até formado em Direito, que não advogava, um outro subprocurador, que tinha curso de Direito, mas também não atuava na área, e o diretor-geral dos Correios. Bom, acabaram recusados depois nunca mais. A ditadura caçou ministros, aí sim. Agora, indicações não foram rejeitadas e seria realmente um absurdo que houvesse a rejeição de um nome indicado por um presidente que é inquestionavelmente um democrata. E sim, o Jorge Messias tem formação, tem notório saber jurídico, tem experiência, tem trajetória para ocupar uma vaga no Supremo. Mas enfrenta ali a resistência da extrema-direita. O PL já disse que votará em bloco contra, que eu saiba não será em bloco mesmo, mas de qualquer modo Alguns vão votar já contra. disse que vai votar contra, né? Não conta com o entusiasmo de Davi Alcolumbre. E é claro que seria muito ruim que isso acontecesse, porque a diferença do que andam dizendo por aí não seria demonstrada nenhuma virtude da nossa democracia, pujança, força, o que quer que seja. Ao contrário, o que a gente tem hoje é um clima de depredação institucional. E aí, então, derrotar uma indicação do governo por derrotar e também para fazer ameaças ao Supremo no futuro. Aliás, isso a gente encontra todos os dias por aí, né? Fazer maioria para empichar ministro. Não, o Senado não demonstraria força nenhuma com isso. O que nós teríamos seria ainda mais fragilidade institucional, porque não se enganem. Existem, sim, restrições corretas e honestas ao desempenho do Supremo. Há coisas que podem e devem ser corrigidas. Deve-se fazer, aliás, uma reforma do judiciário, eu defendo. Eu acho que os pontos elencados pelo Flávio Dino são um bom começo. Agora, esse ódio que se vê por aí ao Supremo Tribunal Federal não é pelos seus defeitos, e sim pelas suas virtudes. Que parte considerável do Congresso, evidentemente, é contra o Supremo, porque bolsonarista que é, vê no tribunal aquele que mandou golpistas para a cadeia. E uma parcela substancial do eleitorado, claro. Há, sim, gente que vota no Flávio hoje, que acha que golpista deveria ser punido, mas é uma minoria. Então, tanto rancor
contra o tribunal se deve às virtudes do tribunal, não aos seus defeitos. E é lamentável que isso tenha contaminado setores importantes da imprensa, como contaminou, a ponto de se defender que um político tem o direito de caluniar um ministro, acusando de vender o habeas corpus e permanecer impune. Aí já se deixa o terreno do debate e se vai para o terreno da delinquência. O som tá baixo mesmo. É isso aí. O som tá baixo. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui um vídeo do Reinaldo mais desenvolvido, que aí a gente encerra aqui o nosso comentário. Vamos lá, meus queridos e queridas. Pinguem, contribuam. Aqui tá mais alto, aposto. O governo espera um gesto do Alcolumbre. Vai lá. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se reuniu na semana passada com o advogado-geral da União, Jorge Messias, indicado por Lula para o STF. A sabatina dele no Senado acontece amanhã, quando o AGU deve obter pelo menos 41 apoios de um total de 81 votos dos parlamentares. O encontro entre Alcolumbre e Messias foi secreto e mediado por amigos comuns em Brasília. A informação é da colunista da Folha da Band News FM, Mônica Bergamo. Além dos dois, estavam presentes os ministros do STF, Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes, além do senador Rodrigo Pacheco, que era o favorito de Alcolumbre para a cadeira vaga no STF com a aposentadoria de Luiz Roberto Barroso. A reunião aconteceu na casa de Zanin, segundo o Metrópolis. O encontro foi um passo inédito para Messias antes da sabatina no Senado, já que Alcolumbre vinha resistindo a se reunir com a AGU. E ali não foi uma coisa muito planejada, acabou acontecendo, o Zanin meio articulou esse encontro. Vamos ver, a sabatina será feita amanhã, né? O governo gostaria que o Alcolumbre fizesse um gesto mais claro, até agora não tem. Vamos para 7. O Lula espera um placar positivo e apertado, que eu acho que vai acontecer. Vamos lá. Segundo o Globo, o presidente Lula indicou a pessoas próximas nos últimos dias que vê um placar apertado no Senado, mas confia na aprovação de Jorge Messias para o STF. Ainda assim, a avaliação é que o desempenho do AGU na sabatina será crucial e qualquer detalhe pode fazer a diferença. De acordo com o jornal, mais de 30 senadores evitam declarar publicamente o voto na sabatina, aguardando justamente um sinal mais claro de Alcolumbre. Messias tem atualmente 26 votos favoráveis declarados e precisa de pelo menos mais 16 para chegar ao mínimo de 41. Se ele tem 16, precisa de mais 15. Né? 15, é verdade. Essa matemática aí foi um pouco elástica. É na margem de erro. Se ele tem 26, precisa de 41, precisa mais 15, né? Isso. Porque bastam 41, e 41 é muito voto. Agora, foi-se o tempo dos placares enormes, assim, por exemplo, cadê ele aqui? O Fux. Fux 68-2. Mas não foi com a minha concordância, não, viu, Benina? Por mim, teria sido rejeitado. Um dos dois. Eu era um dos dois, eu estava lá, votei. Ou então, o próprio Zanin teve uma votação grande, 58-18, Gilmar 58-15, Toffoli 58-9. Acabou, isso não tem mais. O Dino já foi 47-31, né? Cadê o Mendonça? 47-32. Talvez o Mendonça precisa, o Messias precisa de 41. Eu, por exemplo, sei de 4 conservadores que vão votar nele. Conta para mim? Não. Claro que eu não gosto. Ora. E o Flávio atua pela rejeição. Está fazendo força ali junto à bancada evangélica. Porque eu já disse o delírio deles, na cabeça deles. Não passa o Messias, vou ganhar a eleição, sobra mais um para eu indicar, depois vem impeachment de 2, depois a gente já tem 2, e depois aí, Isabela, já falei, no fim de tudo a gente toma todo o dinheiro do Vale Bene, porque nós vamos expropriar tudo. Nós vamos mandar no mundo, né? E o Flávio negou, né? Disse, não, eu só dei meu ponto de vista, não é isso, eu não estou querendo impedir, porque também, caso passe, é ruim para ele ter uma derrota. O Flávio está no seguinte, não passa o Messias, aplaude e diz assim, fomos nós impedimos.
Passa o Messias, viu? Nós não impedimos. O que não pode é, nós vamos impedir, não consegue impedir, aí passa por derrota. Tá claro o que eu falei? Uhum. Rei, e o que será a sabatina? A sabatina será o tempo todo. O senhor promete que o senhor vai defender as prerrogativas do Congresso, que o Supremo vai parar de se meter naquilo que não é chamado, não sei o que e tal. Promete, até porque já não faz hoje. Isso é conversa mole para boi dormir. Tá certo? Messias e Alcolumbre se encontram. O governo espera um gesto do Alcolumbre. Vai lá. Então é isso, gente. Por que é importante Malafaia réu? Por que é importante o desenvolvimento de tudo que a gente está assistindo? A Suprema Corte está sob ataque. Tá? E os criminosos, as pessoas que apoiam o golpe, elas têm que ser punidas. Elas têm que sofrer as sanções legais. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!